Meus queridos e estimados irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião desta manhã. Com muita alegria, com imenso prazer, eu dirijo a todos a minha saudação, desejando que toda a graça, toda a bênção, as virtudes do nosso Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, de seu divino Espírito Santo, a bênção, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em cada coração. Desejo também que a bênção da nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, a nossa Mãe e Rainha dos Céus, da Santa Avó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, também a bênção do nosso profeta, Santo Irmão Aldo, possa se fazer presente em todos os momentos da sua vida. Prezados irmãos, nós estamos reunidos para realizarmos a nossa reunião matutina. É um momento muito especial, onde nós temos o privilégio de estarmos na presença de Deus e todos aqui reunidos para realizarmos esta grandiosa festa de final de ano. É um momento oportuno para que todos nós, unidos numa só fé, num só Espírito, possamos estar agradecendo ao nosso Deus por esta oportunidade. Também temos o privilégio para suplicarmos as suas bênçãos para a nossa vida. Sendo assim, eu convido, por gentileza, a toda a igreja, os que puderem, a colocar-se em pé. Todos com muita referência, com muito respeito aos santos que já estão conosco, com as suas cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus, vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo, bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial. Quanta gratidão, ó Pai, nós sentimos em nossa alma. Queremos agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua igreja, realizando a nossa primeira reunião matutina desta grandiosa festa de final de ano. Queremos pedir a Sua bênção, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E pedimos que o Seu poder possa envolver a todos nós, para que tenhamos uma reunião muito abençoada, que possamos mais uma vez meditar na nossa responsabilidade de filhos de Deus, de termos uma vida honrada, santificada, viver nesta terra para ser a luz do mundo nesta terra. Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, nós pedimos que abençoem a nossa reunião, todos os atos da mesma, o trabalho dos irmãos de músicos, coristas, o trabalho aqui do púlpito, para que tenhamos uma reflexão muito importante nesta mensagem que temos para esta oportunidade. Que o Teu poder, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, possa envolver a todos nós e, com muita gratidão a Deus e a todo o reino dos céus, nós declaramos iniciada a nossa reunião para a honra, louvor e glória de todo o reino dos céus. Amém. Cantemos o número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Amen.
Amém. Prezados irmãos, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, eu agradeço mais uma vez a participação de todos em nossa reunião. Agradeço aos irmãos do coral e a orquestra, pelas belíssimas apresentações que fizeram. Estes hinos, irmãos, nos prepara para adentrarmos a mensagem, que é o que iremos fazer agora, meditarmos na mensagem que temos para esta oportunidade. Uma mensagem muito linda, maravilhosa e muito especial. Porque, irmãos, é uma mensagem que fala sobre o ministério do Santo Irmão Aldo. Quem foi o Santo Irmão Aldo nesta igreja? Qual o seu valor, o valor do seu ministério para esta igreja, para cada um de nós? A mensagem, o ministério do Santo Irmão Aldo. Cumprindo sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Avó Rosa, restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e semelhança de Deus. Pois foi com esta característica que Deus, o Pai, Jesus e seu Divino Espírito criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Avó Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios da sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos e anjos, e ensinando ao povo uma disciplina justa, que santifica e moraliza os fiéis através da prática de regras de uma vida livre de exageros, do mundanismo e dos costumes e modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Avó Rosa e coroá-la como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito, e para que passasse a governar a igreja usando os dons de profecia e de revelação do Santo Irmão Aldo, servo de Deus que estava entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva, Santa Avó Rosa, pois ele nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino dos céus, e Deus Pai o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Esse santo de Deus cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos e, com seus preciosos dons, herdados do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Espírito Santo, o Santo Irmão Aldo, com seus preciosos ensinamentos, foi e sempre será a garantia da nossa igreja, que a nossa igreja continue a vencer a cada dia. Porém, sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico e apostólica. Nos conduziu com mão forte, ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada, conforme a vontade de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do Pai Celestial. Com o ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e o ministério do Santo Profeta Irmão Aldo aqui na terra, Deus, o Pai, unificou o seu poder,
unindo em um só ministério os seus santos profetas do passado, aos santos apóstolos e aos anjos e santos de maior poder e glória, para, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, completarem o juízo divino sobre toda a humanidade, em favor dos bons e humildes, a fim de ajuntarem no rebanho apostólico os seus verdadeiros filhos, fiéis e escolhidos, preparando esta Igreja Apostólica, o seu povo, para a grande vitória final do reino dos céus. E, na verdade, está escrito nas Sagradas Escrituras uma grande promessa do Pai para os tempos da regeneração, assim descrito. E Deus dará galardão aos seus servos, os profetas. Nos dias do ministério terreno do Santo Irmão Aldo, vimos cumprir-se esta promessa divina, conforme ele mesmo muitas vezes nos informou, dizendo: constantemente os santos profetas do passado vêm em nossas reuniões, na sede e nas congregações desta Igreja Apostólica, para abençoar, guardar e proteger o nosso povo. E nosso Santo Irmão Aldo sempre nos dizia que os santos profetas estavam com ele, cooperando na realização do seu ministério. E chegou até mesmo a publicar em nossos boletins internos oficiais que o profeta Daniel é seu grande companheiro e o ajudou muito nas suas funções de primaz e profeta. Também citou em outros boletins os nomes de diversos profetas que com ele cooperavam e nos fez compreender melhor qual é a missão dos profetas ao lado dele. E antes de subir aos céus vitorioso, o Santo Irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus, nosso Senhor, preparou no reino dos céus para o povo apostólico habitar eternamente quando formos arrebatados como igreja vitoriosa. Trata-se de um lugar maravilhoso, todo cravejado em ouro e pedras preciosas e coberto por milhares de brilhantes. E naquela ocasião, o Santo Irmão Aldo nos disse que ninguém sabe quando isso acontecerá. Somente Deus o sabe, mas será um dia de grande glória quando todos os santos dos céus virão e arrebatarão todos os apostólicos fiéis. E nos ares serão incorporados ao povo apostólico milhares de almas que estão em descanso e que naquela ocasião já estarão preparadas por ele para entrarem conosco nos céus. E então subiremos todos juntos e iremos habitar naquele lugar maravilhoso que Jesus preparou nos céus para nós. Será o maior presente que o nosso Jesus dará ao Pai, apresentando-lhe um povo enorme, salvo pelo seu sangue, e pelo grande e eficiente ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e pelo último profeta de Deus, nosso Supremo Pastor e Profeta, Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos apostólicos, procurem valorizar esse tesouro de valor inestimável que foi e é a presença entre nós deste profeta e santo de Deus. Sejamos todos fiéis aos ensinos do Santo Irmão Aldo, obedecendo à doutrina e à nossa disciplina, pois assim procedendo, seremos fiéis a Deus, o Pai, a Jesus, nosso Senhor, à Santa Avó Rosa e a Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimentos que tirem a beleza da nossa santidade,
amando uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros, uns com os outros e justos com o nosso Deus e Pai e com os seus santos poderosos. Sejam gratos ao santo irmão Aldo por tudo quanto ele fez e continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Avó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos, às suas recomendações e às suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a estes santos sejam atendidos. Amém. Meus queridos e estimados irmãos, está aí esta belíssima mensagem, muito importante para todos nós e oportuno. Oportuno para quê, irmãos? Para agradecer ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a nossa santa e querida Avó Rosa, por ter preparado e nos dado o santo irmão Aldo para estar à nossa frente. Irmãos, falar do ministério do santo irmão Aldo, muitos falam, porque é fácil de falar. Agora, irmãos, nós precisamos falar com convicção, com certeza, afirmarmos que Ele é santo, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos dirige, que Ele nos abençoa. E essa, irmãos, é uma missão muito importante que nós temos nesta igreja. Porque, irmãos, o santo irmão Aldo, além de sucessor da Santa Avó Rosa, de primaz, profeta, ele é o pastor prometido por Deus, por Jesus. Ele também é o nosso Pai. Logicamente, nós temos o nosso Deus, nosso Criador por Pai. Assim como temos o nosso Pai terreno. E se formos falarmos do nosso Pai? Irmãos, nós temos muito o que falar. O nosso Pai foi o que nos criou, que nos gerou, o que nos ensinou, o que nos cuidou, nos preparou para este mundo, nos ensinou a trabalharmos, a sermos honestos, viver uma vida de bem com todos, de paz, de amor, de união. E o nosso Pai é tudo para nós. É Ele que governa a família, Ele que organiza tudo, para que tudo ocorra bem na família. Mas falar do santo irmão Aldo, irmãos, é algo muito grandioso. Porque os seus ensinos, irmãos, são vindos dos céus. São mensagens, irmãos, solenes, que edificam a nossa fé. Mas agora, se alguém aí fora te perguntar a você, a senhora, a você jovem, quem é esse irmão Aldo que você tanto fala? Você saberá falar? Dizer quem é o irmão Aldo? Porque, irmãos, pensem comigo. Já pensaram se hoje nós tivéssemos, é lógico que não existe, mas se nós tivéssemos a possibilidade de encontrar alguém que tivesse vivido com o profeta Moisés, um dos maiores profetas que viveu nesta terra, nós não íamos querer saber? Por mais que tenha a sua história narrada nas Escrituras Sagradas, mas quem conviveu com ele tem muita coisa para contar. E nós
íamos querer saber, com toda certeza. Agora vejam, irmãos, hoje o santo irmão Aldo não está mais fisicamente entre nós. E existem muitas pessoas, pessoas humildes, pessoas boas, de bom coração, que se não vieram até você, até nós, para saber do irmão Aldo, um dia virão. E nós precisamos ter palavras sábias, falarmos a verdade. Quem foi o santo irmão Aldo para você? O santo irmão Aldo foi a pessoa que Deus, que Jesus, o Divino Espírito Santo, colocaram em seu espírito virtudes preciosas, virtudes divinas, para suportar tudo aquilo que precisava para ser um profeta e guiar um povo para Deus, preparar um povo para Deus. O santo irmão Aldo me ensinou a crer em Deus verdadeiramente, a crer em Jesus, nosso Senhor e Salvador, mas de uma maneira perfeita, para que os seus ensinos possam valer na minha vida, me livrar de toda a maldade deste mundo, do erro, do pecado. O santo irmão Aldo me deu vida, deu a minha família, me deu sabedoria para enfrentar as dificuldades desta vida. Porque, irmãos, está muito difícil viver neste mundo. O mundo está corrompido, cheio de pecado. Mas o santo irmão Aldo nos preparou. Ele mesmo disse, a minha igreja está preparada. O santo irmão Aldo foi o que me ensinou a tratar bem o meu próximo, a viver bem com todos, com os meus irmãos, na minha igreja, cumprir o meu ministério, ser obediente aos ensinos de Jesus. O santo irmão Aldo me livrou de muita coisa ruim nesta terra. O santo irmão Aldo me deu sabedoria para que eu pudesse estudar, fazer um curso superior, ter um bom emprego. Me deu sabedoria para que eu pudesse formar uma família consagrada, preparar santos para o reino dos céus. Irmãos, se nós fôssemos analisar tudo o que o santo irmão Aldo fez na nossa vida, nós, irmãos, teríamos muito tempo para falar do santo irmão Aldo. Tudo que o irmão Aldo fez por esta igreja, no preparo dos membros, nas mensagens, no preparo do ministério, diáconos e diaconisas, dos pastores, sem contar, irmãos, no grande preparo dos coros, das orquestras, na música. Tudo isso, irmãos, são dádivas dos céus, que foi o santo irmão Aldo que nos deu. Se você, o senhor, a senhora, você jovem, é um bom músico, é um bom regente, se você canta bem, apresenta hinos maravilhosos, tudo isso foi o santo irmão Aldo que te deu. Irmãos, o santo irmão Aldo é tudo para nós. Sem ele, nós não seríamos nada. Por isso, ao santo irmão Aldo, apresentamos nosso sincero louvor, reconhecimento e homenagem. E igualmente, muito glorificamos a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Rosa, o Espírito Consolador, os quais, em nome de Deus o Pai, nos concederam tão grande graça de termos à frente da Igreja Apostólica o glorioso ministério na pessoa do nosso amado primaz e profeta, nosso supremo pastor, irmão Aldo, que hoje, no trono de Deus, intercede por nós, apostólicos, e nos dá toda a proteção
e a garantia da nossa vitória como povo de Deus na terra. Vejam, irmãos, a importância do ministério do Santo Irmão Aldo. O que ele representa para nós, para esta igreja. Mas, irmãos, nós temos também, na mensagem deste boletim, mensagem também, como eu disse no início, muito belíssima, muito importante. Irmãos, a promessa de Jesus sobre o Consolador é muito clara. Para restaurar a igreja que ele havia prometido ao Pai, precisava de alguém ou de uma pessoa que fosse inteiramente obediente, fiel a Ele, a Deus. Uma pessoa que fosse inteiramente consagrada, dedicada ao bem. E a escolha, irmãos, caiu na pessoa da Santa Avó Rosa. Por quê, irmãos? Porque a Santa Avó Rosa, em todo o seu viver, desde a sua infância, na sua mocidade, ela procurou viver a vontade de Deus. Creu em Jesus de todo o seu coração, principalmente no poder da Virgem Maria Santíssima. Tanto que ela foi cuidada, preparada e amparada pela Virgem Maria Santíssima. E então Jesus, através dos dons, os quais ela havia nascido, e pelo seu amor a Deus, a sua obediência, soube conservar em seu espírito, Jesus então pôde, através dela, revelar a sua verdadeira doutrina a este povo, a esta igreja, para que este povo fosse preparado e fosse verdadeiramente, ou se tornasse verdadeiramente a semelhança de Deus, conforme fora criado. Mas vejam, irmãos, que o ministério terreno da Santa Avó Rosa teve um período muito curto nesta terra. Porém, ela cumpriu com muita honra, com muita dignidade, com muito amor, para que Jesus pudesse prepará-la. Guardou em seu espírito, como eu disse, as virtudes as quais havia recebido ao nascer. Então Jesus pôde revelar os mistérios da sua verdadeira doutrina, para que, com essa doutrina, pudesse então santificar ainda mais este povo, dar a este povo o entendimento para viver esta doutrina e esta disciplina, para que praticasse os ensinos de Jesus e assim fosse livre de todo o mundanismo, dos costumes errados, da falsidade, do erro, para serem amparados e protegidos por Deus, e para que merecêssemos ser verdadeiramente chamados filhos de Deus, a igreja do reino dos céus. Irmãos, é muito importante lembrarmos e voltarmos lá no passado, que assim como os santos profetas do passado passaram por esta terra, cumpriram a sua missão, e cada um teve uma missão, um ministério a realizar nesta terra, por um certo período. Com a Santa Avó Rosa não foi diferente, porque ela cumpriu o seu ministério terreno durante 16 anos. Mas quando Jesus e o Pai acharam por bem levar ela para os céus e coroá-la como Espírito Consolador, então ela deixou o seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, que havia recebido de Deus as virtudes divinas para ser um profeta. Virtudes estas de profecia, de revelações, para que ele suportasse receber
de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, todos os ensinamentos para transmitir a nós. Então, irmãos, estes ensinos foram ensinamentos, irmãos, que se nós guardarmos, se esta igreja continuar o que está fazendo, guardando com muito amor, com muito zelo em seu espírito, praticando no seu viver a cada dia estas virtudes, com certeza, irmãos, esta igreja será vitoriosa. Porque é através destes ensinos que esta igreja apostólica está vencendo e vencerá a cada dia. Mas para isso, irmãos, é preciso que nós continuemos sendo fiéis, sendo sinceros, obedientes, dedicados e consagrados, amando sempre o nosso irmão, o nosso próximo, sendo sincero, fiel para com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Valorizar, irmãos, o sacrifício de Jesus e valorizar muito o ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E isso, irmãos, é possível, porque através do cumprimento de mais uma promessa do nosso Pai, Ele unificou o seu poder aqui nesta terra. Uniu a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, aos santos profetas, santos apóstolos e anjos e santos poderosos da glória de Deus. Então, irmãos, o poder de Deus está sobre nós e é imenso, é incomparável. Vamos então, irmãos, valorizar muito, guardar em nosso espírito esses ensinamentos e viver a cada dia se consagrando mais, para que o poder de Deus possa permanecer em nosso meio e aumentar a cada dia mais. Irmãos, só depende de você, da Senhora, de mim, de todos nós, unidos numa só fé, entre membros, irmãos do ministério, coristas e músicos, vamos dar à nossa Santa Avó Rosa, ao nosso Santo Irmão Aldo, a alegria de, ao findarmos esta festa, eles abençoar a cada um de nós e que todos nós tenhamos um ano muito próspero e abençoado com a graça de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Aldo. Amém.
Eu vou proceder à leitura do boletim, que foi do dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, a Virgem Maria aos céus, dia que a Virgem Maria foi levada para o reino dos céus. Nesse dia foi imprimido este boletim, dia 15 de agosto do ano passado. A mensagem diz assim: Virgem Maria Santíssima, ao enviar o seu próprio Filho Jesus para salvar a humanidade, conforme seus sábios planos de redenção da criatura humana, Deus, querendo que esse filho nascesse como seus outros filhos na terra, precisava encontrar uma Virgem Santa e pura, que achasse graça diante dos seus olhos e que pudesse suportar tudo que teria que passar e ainda assim continuasse fiel a Ele e ao seu reino e cumprisse sua grande missão de ser bendita, bem-aventurada entre todas as famílias. A escolhida por Deus foi a jovem Maria, que se tornaria Santíssima e Rainha dos céus, e faria parte do poder do Pai e da corte celestial, com livre acesso diante do trono de Deus. A Virgem Maria Santíssima foi criada numa família de cultura e tradição hebraica, sob influência do Pentateuco mosaico, ou seja, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que continha a lei e os preceitos de Deus, todos os santos, profeta, Moisés, inclusive os 10 mandamentos que orientava a vida humana para um bom viver aqui na terra. Ela também tinha muita esperança em seu coração. E como as outras jovens de seu tempo, aguardava ansiosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme as profecias sagradas registradas há muitos séculos pelos santos profetas. Ela só não sabia e nem imaginava que seria a grande escolhida de Deus e que nela se cumpriria a vontade do Pai, pois seria a mãe do santo menino Jesus, seu filho amado, a quem dedicaria com muito amor toda a sua vida. O seu diálogo com o anjo Gabriel, enviado por Deus, mostra uma jovem alinhada com sua época e esperançosa com a promessa de Deus, deixada pelos santos profetas. Nosso santo irmão Aldo nos fez entender que o anjo Gabriel também foi um grande honrado e privilegiado na visita à Virgem Maria, pois ela seria a rainha dos céus, integrante da corte celestial e teria poder mandatório sobre ele. Não foi à toa que o anjo lhe deu a divina saudação, dizendo assim: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Achaste graça diante do Senhor? Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e nele porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Senhor
Deus lhe dará um trono. A Virgem Maria Santíssima cumpriu fielmente sua missão de mãe do Salvador e cuidou do seu filho Jesus com todo amor, ternura, dedicação, e acompanhou e apoiou em todos os seus momentos de sua vida. Desde seu nascimento, naquela humilde estrebaria, naquela noite de luz e de glória, como na ida para o Egito, pois o rei Herodes queria matar seu inocente menino, cuidou dele na meninice em Nazaré, da Galiléia até seu batismo no Rio Jordão e o início do seu ministério, convidando os discípulos para ajudá-lo na sua corajosa e nobre missão de Salvador e Redentor da humanidade. A Virgem Maria Santíssima esteve com Jesus na maioria de suas provações e estava com ele naquelas bodas de Caná da Galileia, quando já, usando seu dom e bondade de grande intercessora, pediu ao Filho Jesus que socorresse os noivos para que eles não tivessem desabores naquela cerimônia, ou seja, naquele cerimonial. Algum não entende o ministério importantíssimo e sagrado dela para Deus, para Jesus e para a humanidade. E diz que Jesus lhe deu resposta dura e destratou naquelas bodas de Caná, quando ela lhe pediu o milagre. Essa foi uma das primeiras perguntas que a direção da Igreja Apostólica fez a Jesus através da Santa Rosa, o Consolador, quando se reunia em oração. E ele respondeu que jamais destratou sua Santa Mãe e sempre teve um carinho muito grande e especial para com ela, e nunca iria tratá-la rudentemente, mas sim com um eterno, ou seja, com sua eterna mãe. Jesus disse através da Santa Rosa que fizesse isso, se ele fizesse isso, estaria descumprindo o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. E ainda mandou os outros dois da direção se entretarem para o resto do texto, onde ela mandou os servos fazerem tudo o que Jesus mandasse, sabendo que ele faria algo extraordinário, e por fim, ele fez o milagre que ela pediu, transformando a água em vinho, atendendo sua santa intercessão e provando que era chegada a sua hora sim. Jesus complementou ainda os servos da direção, através da Santa Rosa. Eu tinha um carinho especial e uma preocupação muito grande com minha bondosa mãe. Tanto que, pregado lá na cruz, sangrando e sofrendo, ainda me preocupei com ela ao pé da cruz e pedi para que ela aceitasse meu amado discípulo João, hoje São João, como seu filho. Mãe, eis aí o teu filho.
E pedi também para São João, aceita-la como mãe e tomar conta dela. Filho, eis aí a tua mãe. Eu nunca destratei nem desfiz de minha santa mãe, que sempre me deu o melhor de si e foi um anjo de luz em minha vida. Com toda sua paciência, sabedoria, ternura, foi ela quem me ensinou os primeiros passos, as primeiras palavras e os primeiros rudimentos dos ensinos de Deus, até que chegasse o momento de eu cumprir minha verdadeira missão. Jesus sempre a honrou desde seu nascimento e sempre lhe foi obediente e submisso. Ele poderia ter simplesmente aparecido já adulto nesse planeta da Terra para nos salvar, mas quis nascer como nós e ter o amor sagrado de mãe, principalmente de uma santa divina mãe, como a Virgem Maria Santíssima, e ter seu carinho, seu colo e seus ombros amigos e verdadeiro em todas as horas de sua vida e de seu ministério, e dar um grande exemplo de filho. Foi por ordem de Jesus que a Santa Avó Rosa instituiu a Igreja Apostólica atual desde o início da sua restauração. A entender, aceitar, amar, servir e adorar a Virgem Maria Santíssima como Santa Mãe de Jesus, como nossa Mãe e Rainha dos céus, pois ela é merecedora de toda honra, glória, louvor e adoração. A Virgem Maria Santíssima era aquela mulher coroada, vestida do sol, tendo a lua sobre seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, conforme registrado por São João no livro do Apocalipse. Jesus explicou que as 12 estrelas da coroa dela eram os 12 apóstolos, porque ela era rainha dos céus e, consequentemente, rainha deles. E eles eram estrela e anjos de Deus colocados em sua coroa, em seu caminho. Em seus ministérios e em sua vida comprovada a perfeita escolha de Deus por ela e por eles. Aliás, foi Jesus quem revelou também a Santa Avó Rosa que quando sua Santa Mãe foi arrebatada aos céus, sem passar pela morte do corpo, numa gloriosa assunção, como também afirma as tradições, os apóstolos a receberam com muita festa e num gesto de grande humildade, reverência e submissão, dobraram seus joelhos diante dela, adorando-a e aceitando-a como sua mãe, sua santa mãe e gloriosa rainha, se submetendo à sua glória e poder, num gesto espontâneo de sincera humildade, mesmo contra tudo aquilo que vivera na terra, numa sociedade onde uma mulher nunca poderia mandar num homem, e com aquele ato de reverência voluntária, adorar a prova de sua inteira submissão a ela como sua rainha e rainha dos céus. Outro fato que Jesus também nos revelou,
através da Santa Avó Rosa, foi que, por ordem de Deus Pai, a Virgem Maria Santíssima foi o anjo da guarda pessoal da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para tomar conta deles desde seu nascimento, pois eram crianças com espíritos e dons especiais, predestinadas a servir e ajudar a Deus e a Jesus nos tempos da generação e nos tempos da restauração de tudo, que são os nossos dias de hoje. A Virgem Maria Santíssima cumpriu essa tarefa com maestria e prazer. Fez de tudo com sua luz, sabedoria e poder de Rainha dos Céus, para que ambos, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, pudessem merecer a ganhar como ganharam seus respectivos galardões e pudesse ajudar na consumação da obra de Deus na terra. Jesus revelou ainda através da Santa Avó Rosa que, depois da ascensão definitiva dele aos céus, sua Santa Mãe fez de tudo para ajudar a Igreja Apostólica primitiva e apoiar os apóstolos naqueles momentos de traição, com a perda da pessoa visível dele. Na verdade, ela era um verdadeiro anjo do céu, presente no meio deles, ajudando-os e orientando-os. Enquanto a Virgem Maria Santíssima teve sua assunção aos céus, ordenada por Deus aos seus anjos que viesse buscar em glória a Rainha esperada nos céus. E ela assim subiu, arrebatada para os céus, no trono de glória. Entrando de posse de seus galardões de Rainha dos céus, Mãe de Deus e dos filhos de Deus, e integrante da corte celestiais. Ela continuou a lutar muito para que a palavra de seu amado Filho Jesus permanecesse nos corações contritos e humildes e não fosse esquecido na terra. Foi por isso também que ela lutou muito para que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ganhassem, respectivamente, seus galardões de Consolador e de Sucessor do Consolador e Supremo Pastor, para que ambos fizessem a verdadeira doutrina de Jesus voltar a brilhar na terra, num governo teocrático de Deus dos céus sobre seu povo na terra. Alguns que não entendem e não aceitam a fé nos santos de Deus, querem dizer que a Virgem Maria Santíssima era uma mulher qualquer, e qualquer uma poderia ser a mãe do Messias e Salvador, se esquecendo de que ela foi escolhida pelo próprio Deus, e não só escolhida, mas predestinada, porque não era qualquer mulher que suportaria tudo o que ela suportou, e mesmo assim ficou fiel a Deus e apoiou Jesus até o final de seu ministério. Por isso que a escolha de Deus foi perfeitíssima, e a Santa Mãe Virgem Maria
produziu os frutos preciosos do amor de mãe que o nosso Deus esperava. Todas as glórias a Deus Pai e a Jesus, seu Filho amado, por terem nos dado uma mãe e rainha, que é a Virgem Maria Santíssima, que foi ensinada pelo próprio Pai para ser o anjo da guarda da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de todos os fiéis da Igreja Apostólica. Bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, nós o amamos e a reverenciamos como filhos agradecidos. Neste dia de sua gloriosa assunção aos céus, toda a nossa adoração e louvor à Senhora Mãe e Rainha Celestial, Virgem Maria Santíssima. Amados, esta mensagem expressa exatamente a vida e o ministério da nossa Mãe Maria Santíssima. É muito importante relembrar tudo isso. E nesse momento de festa, nós podemos observar no rosto de cada um dos irmãos aquela alegria, aquele contentamento no seu rosto, adorando a Santa Avó Rosa, adorando ao nosso irmão Aldo. E se nós sentimos essa grande alegria em nossos corações de estar comemorando nesse dia o aniversário de Jesus nosso Senhor, agora imagine os irmãos, a alegria estampada em o rosto de Maria Santíssima ao ver sua igreja preparada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e por ela, Mãe bendita e bem-aventurada. Então, imagine a alegria dela nesses dias também, em ver o povo de Deus comemorando o aniversário do seu filho. Para ela é motivo de muita honra, de muita glória, para Santa Avó Rosa também, para o irmão Aldo. E para nós é uma honra, uma glória nós estar unidos para nós também adorá-la como Santa e Rainha dos céus e nossa Rainha também. E adorarmos também nesse dia o Santo Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Vejo então como está escrito na mensagem para nossa Mãe Maria Santíssima, a grande e corajosa missão dela nesta terra. Ela foi uma jovem doutrinada por seus pais, que eram muito devotos a Deus, religiosos, e eles esperavam a vinda do Messias conforme os profetas anunciavam. Eles esperavam a vinda do Messias e ensinavam ela também, doutrinavam ela também, que tivesse convicção de fé para entender e compreender que Jesus, o Messias prometido, viria a este mundo. Não sabia quando e nem o momento exato. E ela sim confiava, tinha essa esperança, essa confiança, uma confiança absoluta que ela veria o Messias prometido pelos profetas. Não sabia, como diz aí na doutrina, na mensagem que eu li, não sabia que ela era privilegiada para ser a mãe do Salvador. Mas ela tinha uma fé inabalável. E ela tinha dons para servir a Deus nessa terra. Então,
ela tinha uma autoestima que era difícil de uma outra pessoa possuir, porque ela não tinha medo de nada, não temia nada. Podia alguém querer lhe causar um tropeço ou fazer perecer, ela não tinha medo de nada. Tanto que quando o anjo apareceu para ela, os irmãos ouviram na mensagem, ela não se preocupou e aceitou a palavra do anjo quando veio a ela e salvou, dizendo que ela era bendita e bem-aventurada entre todas as mulheres. E ela assim o recebeu e tiveram um diálogo por alguns minutos. E ela assim recebeu a palavra do anjo quando disse: no seu ventre está gerado um filho e ele será do Altíssimo Deus, obra do Espírito Santo. Conceberá e dará luz, e porás o nome dele Jesus. Era o Messias prometido. Ela não teve nenhum temor e aceitou com toda a humildade em seu coração. E disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E assim se cumpriu. Mas desde este momento em que ela recebeu este anjo e esta anunciação, ela começou a luta também. Ela aguardou silenciosamente até o nascimento do menino, porque se ela anunciasse antes que ela ia ter um filho e seria o rei dos reis, seria o Messias prometido, podia alguém, por inveja, lhe causar alguma coisa. Mas ela aguardou silêncio, e quando foi chamados para aquele recenseamento, eles foram em Belém para fazer o recenseamento. Não se importou de caminhar a pé e chegar até lá. Quando não acharam lugar, foram se hospedar naquela estrebaria, e chegou o momento de ela conceber e dar à luz o seu filho, ela também não se preocupou, mas cheia de amor e alegria. E muita mais alegria sentiu quando aqueles pastores chegaram até ela e contaram para ela em São José o que haviam visto, o cântico dos anjos que davam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ela se alegrou muito com a visita dos reis também, que vieram também do Oriente para conhecer o menino, o recém-nascido, o Messias prometido e Filho de Deus. E eles, os reis, precisaram ser interrogados nas fronteiras e até falar com o rei para onde eles iam. E o rei quis saber onde nascia esse menino. E ele falou para o rei: conforme está escrito nas profecias, será em Belém, na Judeia. E o rei mandou que eles voltassem quando contemplasse o menino e avisasse que ele também queria ir. Mas já com segunda intenção, porque anunciava que era o rei dos reis, e ele era rei, não queria perder o seu trono. E aí procurou até para matar o menino e ela precisou fugir. Quando ela estava para fugir, que começou a matança dos inocentes, todos meninos de 2 anos a menos foram mortos. E esse foi uma causa que lhe causou muita tristeza, ao ver aquelas mães lamentando a perdida dos seus filhos que já não existia mais. Mas também ela sabia e conhecia a profecia que dizia que havia choro e grande lamento, e era Raquel chorando a ausência dos seus filhos, porque eles já não mais existiam. E ela suportou tudo isso. E fugiu para salvar o menino e acompanhou de passo a passo na sua mocidade até chegar aos 30 anos, quando foi batizado e começou a sua missão fazendo extraordinários milagres, como os irmãos viram aí, transformando
primeiro milagre, água em vinho, naquela festa de bodas em Caná. E quantos outros milagres ela presenciou também, até na perseguição dele. Quando começaram a perseguir, ela acompanhou passo a passo. Até o momento em que ele foi levantado no madeiro, naquela cruz. Ela estava presente aos pés da cruz, aí vendo o seu filho ser crucificado inocentemente. E Jesus fez grandes milagres até o último momento, até na hora da sua crucificação, porque quando levaram ao alto da cruz, e que ele, olhando para ela com aquela pena do sofrimento, da angústia da sua mãe, ele disse para ela: mãe, apresentou São João, eis aí o teu filho. E dizendo a São João apóstolo, eis aí a tua mãe, como dizendo, cuida dela. Veja, tudo ela presenciou, tudo ela recebeu com humildade, não se lastimou, não blasfemou, teve a paciência, porque sabia que o menino seria o rei, aquele que veio para salvar a humanidade. E aconteceu tudo aquilo. Ele ressuscitou conforme havia dito antes, ao terceiro dia. Foi um momento de muito gozo e alegria também na sua ressurreição, e acompanharam Jesus ainda por 40 dias. E ele, quando subiu em ascensão aos céus, ela ficou com Maria de Croft. Esse era cunhado dela, irmão de São José. Então, ela ficou uns dias com sua cunhada até que São João preparasse um lugar para ela. E aí ela passou a dirigir até os santos apóstolos. Quando eles se viam na iminência de um problema não podia solucionar, iam a ela, pedia para ela, e ela orientava certinho como deveria fazer. E eles a consideravam como a sua santa rainha. E ela sempre lutou ao lado de seu filho e ao lado dos apóstolos para formar o consolador da promessa dele, Jesus que havia prometido. Muita luta ela teve. Passou-se anos, os apóstolos subiram e ela também foi levada aos céus, mas nunca desistiu de procurar entre a humanidade alguém que pudesse ser o Consolador. E ela, assim, conseguiu encontrar a pessoa. Depois de realizar muitos milagres nesta terra, ela, a Virgem Maria, realizou milagres importantes para provar a fé em Jesus, para que a humanidade não quedasse esquecida dos ensinos da doutrina de Jesus, nosso Senhor. Ela lutou e fez muitos milagres. Há muitas pessoas que não acreditam nos milagres dela. Virgem Maria não faz milagre nenhum. Faz sim. Eu digo aos irmãos e conto que eu sirvo como um testemunho vivo do milagre que ela realizou na vida da minha mãe, quando a igreja recém estava começando. Eu era um menino de 5 anos, mais ou menos. Minha mãe estava mexendo um sabão num tachinho. A Santa Avó Rosa costumava, como a receber o ensinamento da direção, ela costumava fazer o sabão para vender, para ganhar o dinheiro. Minha mãe fazia o sabão caseiro para lavar a roupa de toda a família. E ela estava mexendo aquele sabão. E estava fervendo, e eu, pequenino, me aproximei perto. E ela disse: sai daqui, meu filho, porque aqui é muito perigoso.
O sabão estava fervendo, enquanto ela me retirou, o sabão estava subindo. E ela voltou apressada para pegar aquele pazinho que estava mexendo, o sabão, e resbalou e meteu a mão dentro do sabão fervendo. E ela levantou a mão, e eu lembro como fosse agora. Tinha uns 5 anos. Levantou a mão e falou: Virgem Maria Santíssima. E baixou a mão e com a outra mão tirou todo aquele sabão fervendo. Os irmãos sabem o que é uma queimadura de um sabão fervendo? É uma queimadura de 3º grau. Quando ela passou a mão, podia ter saído a pele, a carne, tudo. Mas nem vermelho ficou, nem boia de água levantou. E ela contava esse milagre para todas as pessoas que vinham visitá-lo. Então é uma prova que a Virgem Maria fazia milagres extraordinários. E como fez aquele milagre, quantos milagres ela fez? Para provar que era santa e que prevalecia a fé nos corações. Então, chegou o momento de ela cuidar da Santa Avó Rosa, que nasceu para ser o Consolador. E cuidou desde menina, até que a Santa Avó Rosa se formou Consolador, ganhou seu galardão. Cuidou do santo profeta irmão Aldo também, desde o berço, para que ele chegasse a ser o profeta dos últimos tempos. Devemos dar muitas glórias a Deus, a Jesus, a Virgem Maria e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por tão extraordinários milagres que realizaram. Tanto Jesus como a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E hoje nós nos encontramos aqui felizes numa festa como esta, uma festa de confraternização, mas não é tão somente uma festa de confraternização. É momento de reconciliação também. Cada um nessas festas pode reconciliar-se um com os outros, muitas vezes por um momento de fraqueza, ofender o seu irmão, a sua irmã, ou até na família, um irmão contra o outro, ou esposo e esposa, assim por diante. Ou irmãos da mesma fé, obreiros, coristas. Tiver algum problema, alguma desavença, é momento de reconciliar também. Estas são as festas propíssimas para isto. Irmãos, comemore com muito júbilo em seu coração estas festividades e dê o devido valor que o nosso Deus, com grande misericórdia, enviou seu Filho Jesus, através da Virgem Maria, e ela tudo fez para que chegasse o dia de cumprir a promessa do seu Filho e formar o Consolador. E também formar o último profeta de Deus nesta terra. Tenham esta fé, irmãos. Sejam conscienciosos em seus deveres, em seus afazeres. Vivam em paz. Vivam em amor uns com os outros. Promova a união. Porque assim, sendo como filhos de Deus, promova a paz, promova o amor, promova a união entre todos. Porque assim veremos grandes e extraordinários milagres daqui para frente. E a nossa igreja será vencedora e um dia chegaremos no reino do nosso Deus, junto com a Santa Avó Rosa, com o irmão Aldo, com Jesus e a Virgem Maria. Irmãos, eu quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos que vieram de todos os lados, todos os estados deste país e até do exterior, para comemorarmos junto estas festividades. Agradeço o esforço também do coral, corista, regente, pelo trabalho maravilhoso que apresentam a cada dia, a cada reunião, a cada festa. Que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo coloque a mão sempre em os irmãos, para ser sempre cada vez mais fervoroso, cada um no seu ministério. Amém. Eu peço que a igreja se coloque em pé, nós vamos encerrar com uma oração.
Vamos orar junto, irmãos. Santo e eterno Deus, nosso glorioso Pai, nós estamos aqui nesta santa reunião, o qual temos a certeza que o Senhor, junto com o seu divino Espírito Santo, com Jesus nosso Senhor, nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão aqui presentes, abençoando todos estes irmãos. E não tão somente estes que aqui estão, mas aqueles que ficaram nos seus lares, ou aqueles que nós estão ouvindo pela internet, e eles estão ao longe, mas estão voltados para esta santa reunião e querem também receber as tuas santas bênçãos. Abençoe, Santa Avó Rosa, grandemente. Dê-nos uma festa linda, Santa Avó Rosa. Continue sempre abençoando nossa festividade, porque assim nós cremos que a Senhora não se afasta nem um minuto sequer das nossas vidas. E com a tua presença, a presença do irmão Aldo, de Jesus, da Virgem Maria e do nosso Deus, e quantos santos e anjos se aproximam e estão aqui, abençoando a todos para que tenham paz e viva feliz nesta terra. Nessa caixinha pedido de oração, aqui há muitos nomes que colocaram. Peço que a senhora coloque as suas santas mãos junto com o irmão Aldo e abençoe esses que estão sendo lembrados. Muitas vezes estão sofrendo enfermidades terríveis, estão acamados num leito de dor e estão clamando que a senhora dê alívio, pelo menos, das enfermidades. O cura tão saborosa, por completo, se eu merecer. E agora, despede os irmãos, que a senhora os acompanhe por onde eles passarem. Tenham um dia feliz e à tarde poderão participar da nossa santa reunião da noite. Santa Avó Rosa, desde já, conceda a tua bênção para eles. A bênção do irmão Aldo, a bênção de Maria Santíssima, a bênção do nosso Deus. Receba o meu abraço também, os irmãos. Amém.